Boa tarde a todos, os amados irmãos, todas as famílias da igreja, que Deus os abençoe. E neste dia de hoje, sexta-feira, que é sexta-feira de Páscoa, eu quero ler um versículo com vocês e nós pensarmos um pouco acerca daquilo que estaremos lendo. E para isso eu quero convidá-lo a abrirem comigo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Se você tem uma Bíblia, que você possa então acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim as Escrituras: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos, a expressão Cordeiro de Deus, ou em latim Agnus Dei, citada por João Batista, aqui nesse versículo, é uma expressão utilizada no cristianismo para se referir a Jesus Cristo, identificado como o Salvador da humanidade ao ter sido crucificado, em resgate pelo pecado original. Ou seja, ao criar o homem, a sua imagem e semelhança, Deus colocou a eternidade em seu coração. Mas, no paraíso, o homem aceitou a imagem que o diabo fez de Deus quando este disse à mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 1. É assim que Deus disse? Versículo 4. Certamente não morrereis. E no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se referindo ao fruto da árvore, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedores, conhecedores do bem e do mal. Que audácia de Satanás colocar isso na mente, no coração do homem. E é nesse momento que, ao aceitar a proposta do diabo, o pecado original de Adão e Eva se estendeu a toda a humanidade e, consequentemente, a morte eterna. Mas, como tudo o que Deus faz tem um propósito, com a celebração da Páscoa, não seria diferente. Por isso é que em Romanos, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu: Se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. E em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B, o texto afirma: porque Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado. Hoje, queridos, é sexta-feira de Páscoa. Por trás da afirmação de João que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estão todas as profecias e celebrações ritualísticas celebradas pelo povo de Israel, segundo a lei de Moisés, em relação à vinda do Messias, que viria para libertar o seu povo da escravidão. Jesus é a nossa Páscoa. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Outrora éramos escravos do pecado, mas agora, em Cristo Jesus, somos servos do Deus Altíssimo. Jesus é a nossa Páscoa. Ele morreu no dia 14 de Nissan, no crepúsculo da tarde, conforme a lei estabelecida em Levítico, capítulo 23, onde eram celebradas as festas de Israel. Lá, no capítulo 23, versículo 5, nós vemos ali a Páscoa instituída pela lei e cumprida na pessoa
de Jesus Cristo. Aquela data era o dia de 14 de Nissan, ou seja, a Páscoa tem uma data específica. Nós celebramos a Páscoa do calendário romano. A nossa Páscoa é uma Páscoa onde ela tem uma data móvel, mas a Páscoa bíblica tem uma data específica, tem uma hora específica e se refere a uma pessoa específica. Mês de Nissan, dia 14, crepúsculo da tarde. Jesus Cristo morreu no mês de Nissan, no dia 14, no crepúsculo da tarde. Segundo a tradição, isso era uma sexta-feira, crepúsculo da tarde, por volta das 3 horas da tarde. E é por isso que nós cristãos celebramos a Páscoa, porque entendemos e cremos que só a vida eterna se houver Páscoa. Só há vida abundante se houver Páscoa. Só há perdão de pecados se houver Páscoa. Só há ressurreição se houver Páscoa. Só há esperança se houver Páscoa. Feliz Páscoa a todos e que Deus vos abençoe ricamente em nome de Jesus.